Bom dia, turma. Eu vou resolver o exercício 14 da atividade 7 de física. O exercício 14 ele fala o seguinte: um corpo de massa 50 gramas, ele recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus para 20 graus. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constituiu. São duas perguntas. Então, a primeira coisa, eu vou escrever as informações que o exercício me proporcionou. Primeira informação é a massa. Então, a massa desse corpo, a massa desse objeto é 50 gramas. Outra coisa é que ele recebeu uma quantidade de calor de 300 calorias. E aí, o que aconteceu? A temperatura ela foi elevada. Então, eu tinha uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, e aí eu fui para uma temperatura final de 20 graus Celsius. Qual foi o aumento da temperatura? O aumento da temperatura foi de 30 graus. Olha só, eu tinha 10 negativo e eu fui para 20 positivo. Então, tinha menos 10 graus Celsius e foi para 20. Se você não consegue visualizar isso, faz o seguinte: como que eu calculo a variação de temperatura? Variação de temperatura é o quanto aumentou ou quanto diminuiu. Nesse caso, aumentou. Então, eu vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, a temperatura final deu 20 graus. A inicial, menos quantos graus? Menos 10 graus. Coloca entre parênteses para não misturar o sinal. E menos com menos vai dar mais. 20 mais 10. Então, aí eu tive uma variação de 30 graus. Tudo bem? A temperatura aumentou 30 graus. E aí vem a pergunta: eu quero saber o valor da capacidade térmica e eu quero saber o valor do calor específico. Então, dois itens aí para eu calcular: capacidade térmica e o calor específico. O que eu tenho? Eu tenho a massa, 50 gramas, a quantidade de calor, 300 calorias, e a variação de temperatura, 30 graus. São essas as informações. Primeiro item que eu vou calcular vai ser a capacidade térmica. Como que eu calculo a capacidade térmica? É a quantidade de calor que o corpo recebeu dividido pela variação de temperatura. A quantidade de calor foi 300 calorias. E aí, quando ele recebeu 300 calorias, a temperatura aumentou. Ela aumentou 30 graus. Ela era menos 10 e foi para 20. Então, nós tivemos um aumento de 30 graus. E 300 dividido por 30 vai me resultar em, dá para simplificar o zero, e 30 dividido por 3, 10. Então, 10 o quê? Aqui em cima é caloria, aqui embaixo é temperatura graus Celsius. 10 calorias por grau Celsius. Então, a cada 1 grau Celsius que vai aumentar a temperatura, eu tenho que fornecer 10 calorias. Então, capacidade térmica já está respondida. O que eu tenho que calcular agora? O valor do calor específico, Czinho. Como que eu calculo o Czinho? Vou pegar a capacidade térmica e dividir pela massa. Capacidade térmica, nós já calculamos aqui, ó, o primeiro item deu 10. A massa, ela vale 50. Então, eu vou pegar 10 e dividir para 50. Dá para simplificar por 10, ó. Por 10 em cima e por 10 embaixo. Eu vou ter que pegar 1 e dividir por 5, ou 1/5. Então, é só pegar 1 e dividir por 5. Então, 1 dividido por 5. O 1 é menor que 5, então, para ele ficar maior, é só multiplicar por 10. 1 vezes 10 vai dar 10. Lembra do 0, 5 vezes quem dá 10? 5 vezes o 2. Tá? Então, o calor específico deu 0,2. Vou copiar aqui que fica mais fácil. Ó. O Czinho, 0,2. O quê?
calorias por grama grau Celsius. Então, tá aqui o calor específico e a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica deu 10, calor específico 0,2. Espero que tenham entendido. Quem tiver dúvidas, por favor, pergunte no chat.